Olá pessoal, meu nome é Wellington Carlos Flor, sou analista e desenvolvedor da TNET e hoje eu vou estar iniciando uma sequência de videoaula falando sobre Reporting Services. Nessa sequência de videoaula o objetivo é trabalhar praticamente todos os recursos aí que nós temos no Reporting Services. Vamos iniciar aqui o seguinte, para que eu possa trabalhar com Reporting Services no Visual Studio eu preciso instalar o Toolkit, que seria uma versão client do SQL Server 2005. Tá? Na versão 2000 também tinha um Report Service, porém na versão 2005, vamos dizer a versão mais atual, existe muito mais recursos, inclusive uma integração direta com o Visual Studio 2005. Tá? Instalando essa versão client do SQL 2005, a gente é possível consumir informações de um banco de dados servidor, tá? E fazer toda a integração de Business Intelligence, até mesmo do próprio Reporting Services. Então vamos criar um projeto novo aqui. New Project, Reporting Services. Aqui eu tenho a opção de estar criando um Reporting Server para Wizard, né? Ele facilita a vida, ele vai criando os próprios relatórios. Eu vou criar um Report Server Project para que a gente faça tudo isso dinamicamente. Report Project, vou chamar de Report Project mesmo e vou colocar uma pasta minha aqui. Criou, Report Project, ótimo, vamos criar o projeto. Bom pessoal, Reporting Services, para quem não conhece, é possível criar um servidor de relatórios. O SQL Server, na versão 2005, o que acontece? Ele tem um servidor de banco de dados. Isso daí é algo que já existe há muitos anos, para a própria Oracle, vários tipos de banco de dados funcionam da mesma forma. O que acontece? Através do conceito SOA, o SQL Server 2005 ele criou um suporte a relatórios. Então a gente passa a ter um servidor, no mesmo servidor de banco de dados, ou em outro de repente, passa a ter um servidor de relatórios, que pode ser consumido tanto por aplicações Windows quanto aplicações web, ou até mesmo executado diretamente no próprio servidor. Tá? Então o objetivo dessa sequência de videoaula é estar criando relatórios, analisando todos os recursos do Reporting Service e está consumindo ele em aplicações Windows, aplicações web, criando filtros, agrupamento, enfim, tudo que se usa efetivamente em relatórios para aplicações aí, tanto Windows quanto web. Ok? Bom, na criação do projeto, ele criou aqui o projeto e criou duas pastas como padrão: Shared Data Sources e Reports. Tá? Shared Data Sources. Isso aqui seria o que? Seriam dados que a gente vai estar consumindo, na verdade. Conexões com banco de dados. Então eu posso estar utilizando vários data sources, vários locais. Tá? A query, efetivamente, não é feita aqui. Tá? A query é feita no próprio relatório. Eu vou simplesmente dizer que eu vou estar utilizando aquele data source, aquele banco de dados. Tá? E no próprio relatório eu crio uma query de acordo com o objetivo do relatório. Tá? Então nessa primeira videoaula a gente vai estar criando aqui um novo data source. Vou chamar de DB1. Ele vai ser um SQL Server. A connection string eu consigo criar por aqui também. Então o nome do meu servidor chama-se servidor mesmo. Vou utilizar conexão aqui. E o banco de dados vou usar o Adventure Works. Vamos testar a conexão. Funcionou. Dou um OK. E ele já criou para mim a string de conexão. Aqui tem as credenciais que eu vou estar utilizando para conectar. Eu vou usar o usuário SA mesmo, usuário padrão. Dou um OK. Então ele já me criou DB1, que é um data source. Ok? Eu vou criar aqui um relatório apenas para analisarmos todas as ferramentas que nós temos hoje. Add new report, cancela, add new item. Eu vou criar um relatório sem o wizard, simplesmente um report. Vou chamar de report 1. Tá? Esse relatório, na verdade eu não vou estar criando nada, eu vou estar só demonstrando a toolbox.
consertar aqui. Então, pessoal, como funciona um relatório de Reporting Service? Se nós formos olhar a fundo, no código, ele não é nada mais do que um XML. Tá? O que ocorre? O SQL Server ele tem um engine, esse engine ele interpreta esse XML e ele gera o que é preciso gerar, seja para o web, seja para o Windows. Então, na verdade, o que é trafegado, tanto na ida quanto na volta, para gerar um relatório, são XML. Tá? Tudo isso que nós vemos aqui é o que? É o Visual Studio que faz para a gente, com base nesse XML, que é o que está por trás de toda essa parte visual que nós vamos trabalhar no decorrer dessas videoaulas. Tá? Isso é mais para vocês terem ideia de como funciona internamente, para que a gente possa estar utilizando. Então, o Visual Studio é meramente uma IDE que vai facilitar para que seja gerado, no fim das contas, esse XML aqui, que vocês estão vendo. Ok? Então, observem aqui o seguinte. Primeira coisa a ser definida num relatório de Reporting Service seria o que? Seria dados, informações de dados. Eu teria que estar criando um novo dataset, uma nova query, né? Ele trabalha basicamente com o mesmo conceito de dataset tipado, que você vai lá, você faz uma query, busca informações de tabelas, entre outras coisas. Eu vou minimizar aqui para melhorar a visualização. Tá? Então eu vou fazer um teste, só para vocês terem uma ideia. Aqui ele pergunta qual data source eu vou estar usando, o nome desse dataset, chama de dataset 1, a query. Tá? Aqui algumas informações de função. Criar um novo dataset simples, sem colocar query. Tá vendo aqui, ó, tem um botão Generic Query Designer. Clicando nele, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o mesmo visual que nós temos no momento que a gente cria um dataset tipado. Tá? Ao ponto de eu poder vir aqui, dar um Add Table. Busco todas as tabelas que tem no meu banco de dados hoje. Eu vou pegar uma tabela, por exemplo, Employee. São empregados. Ele me trouxe essa tabela. Eu posso pegar todos os campos, por exemplo, e ele já gera a query aqui para mim. No momento que eu mandar executar essa query, vamos ver se vai funcionar. Pronto, ele me trouxe todos os... Diminuir aqui um pouquinho. Ele acabou me trazendo todos os empregados dessa empresa em específico, dessa tabela. Trouxe todos os registros dessa tabela. E aí quando a gente entra em layout, aí aqui começa a ser bem interessante. Na verdade, o layout o que? Seria um relatório em específico. Tá? Um pouco diferente da do Crystal. No Crystal ele acaba dividindo, aqui é o detalhe, onde vai estar repetindo, aqui é o header e tal. O que acontece? Ele traz um quadrado, um retângulo, na verdade. Então aqui eu posso estar inserindo, por exemplo, header, page header. Essa daqui seria a parte do header, page footer, essa aqui é a parte do fim. Isso aqui seria o conteúdo. Tá? Aqui eu poderia colocar título, informações do relatório, enfim. Agora, o Reporting Service ele trabalha basicamente com controles, o mesmo conceito do .NET. Eu teria aqui, por exemplo, um text box. Esse text box seria o que? Seria textos. Tá? Na verdade não é o mesmo conceito de text box em aplicações do Windows ou web. Tá? Isso daqui é o que? É uma caixa de o próprio nome já diz, é uma caixa de texto, onde eu posso estar colocando textos livres. Não que isso seja editável. Tá? Mas é simplesmente para que assim eu coloque, como no PowerPoint, até no Word, a gente coloca aquele quadrado onde a gente informa qualquer tipo de texto. Linha, posso estar inserindo uma linha em qualquer parte do relatório, linha horizontal, vertical, na diagonal. Tabela. O que seria tabela? É um controle que vai repetir informações sempre como se fosse uma listagem de banco de dados, uma listagem padrão. Matriz, ele usa dois eixos para estar fazendo repetição. Na verdade, comparação, né, de uma tabela com outra. Retângulo, eu posso estar inserindo um retângulo normal, como se fosse uma imagem mesmo. List, eu posso estar fazendo uma lista de determinadas informações, com base no meu, sempre com base no meu data source. Posso inserir uma imagem, subrelatórios, pegando um relatório padrão e jogando ele com informações de outro relatório dentro desse próprio relatório. E gráficos. Eu posso estar inserindo também gráficos aqui nesse relatório. Tá? E aqui no preview,
seria o que? É a visualização de como ele vai ser efetivamente. O que acontece? O próprio Visual Studio compila, como vocês estão vendo aqui, e ele mostra na prática como vai ficar esse relatório depois de ser feito o deploy para qualquer outro lugar. Bom, pessoal, então nessa videoaula eu quis dar um overview para vocês do que é o Reporting Service, como que nós vamos trabalhar no decorrer dessas videoaulas, tá? Os controles básicos aqui simples de como vai estar funcionando. Então, assim, no decorrer das videoaulas vamos estar fazendo exemplos de agrupamento, somatório, enfim, todos os recursos aí, os principais recursos mais utilizados no desenvolvimento de relatórios, tá? Então, pessoal, por essa videoaula é só e até a próxima.